Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro The Lady of the Rivers. The Lady of the Rivers é um livro da Philippa Gregory, portanto é uma ficção histórica passada na era Tudor. E este livro está traduzido em português, eu simplesmente tenho a minha cópia em inglês, mas ele existe em português e em Portugal está traduzido como A Senhora dos Rios. Eu vou deixar por aí a capa para vocês verem e perceberem de que livro é que eu estou a falar. Este livro aparece em ordens diferentes, dependendo da série, da autora que vocês estejam a ver ou a ler, neste caso, porque este livro funciona quase como uma prequela para a Rainha Branca, ou seja, para o início da série dos primos, ou da Guerra das Rosas, ou da Era Tudor. Existem várias formas de encarar esta série. Eu tenho tentado ler mais ou menos por ordem cronológica, mas depois dei-me conta que me faltava este, que era para trás. Não é muito fácil explicar-vos assim, mas se vocês forem ao Goodreads certamente encontram as várias listagens e as várias formas em que este se posiciona. Há quem posicione este como o terceiro livro, portanto, a seguir à Rainha Branca, Rainha Vermelha e a Filha do Conspirador, que são estes três que eu tenho aqui, e há quem o posicione como o livro 0, portanto, antes da Rainha Branca, porque de facto é aí que ele se posiciona na linha temporal. Então, este livro começa em França e conta a história de Jaqueta. E Jaqueta é a mãe da Rainha Branca, portanto, da que nós conhecemos logo no primeiro volume. E aqui a Jaqueta é uma história completamente diferente de qualquer uma das outras que eu li até agora, pelo menos desta série. Porque esta é uma história cheia de magia. A autora pega aqui em muito das superstições que existiam e em muito do que se usava da magia e da bruxaria da época e transporta para este livro. Então, isto começa em França, na altura é-nos logo apresentado a Jaqueta com a Joana d'Arc, portanto estão a ver aquele período histórico. E nós acompanhamos a Jaqueta desde uma rapariga muito novinha até ter o seu primeiro casamento e depois o resto da vida toda dela. E nós acompanhamos de que forma é que a sua ligação com a parte dos Lancasters, o seu voto de confiança, a sua amizade para com a nova rainha de Inglaterra, aquilo tudo que a fez passar por tantas guerras, por tanto sofrimento. Nós aqui presenciamos o iniciozinho daquilo que nós conhecemos mais tarde como sendo a Guerra das Rosas, portanto, o vermelho contra o branco, os Lancasters contra os York. E aqui nós presenciamos o início. Mas, como já referi, este é um livro que sai um bocadinho fora do padrão normal. Porquê? Porque nós não acompanhamos aqui nenhuma rainha, nem ninguém com uma pretensão ao trono. Nós acompanhamos aqui uma mãe, que no início é uma criança, mas que nós já conhecemos dos livros seguintes e já sabemos que será a mãe. Aliás, a capa tem aqui esta cena da série, da minissérie que está na HBO, que é a Rainha Branca, precisamente, e aqui está ela, com a filha, que é da Rainha Branca, e nós, daquilo que vimos nos livros seguintes, já sabemos que ela é acusada de bruxaria, que haverá ali um mistério qualquer. E aqui, de facto, nós vemos isso. Há aqui muita magia. E eu sinto que se eu não tivesse ido para este livro preparada, já sabendo que existia aqui magia, já sabendo que aqui não acontece grande coisa no sentido de aquelas guerras todas não dão em nada, ou seja, para quem leu os outros livros já sabe que tudo o que se passa aqui é em vão. Portanto, é um livro que, apesar de ser interessante, se calhar não é o mais interessante da série, porque vai-nos trazer simplesmente um background, vai-nos trazer um bocadinho de contexto ao resto. O que é que eu gostei neste livro? Eu gostei precisamente da parte da magia. Eu gostei precisamente de todos os momentos em que a nossa protagonista, a Jaqueta, tem a capacidade de prever o futuro. E coisas que ela prevê que não entende, que não percebe como é que isso é possível e que para nós faz todo sentido, para nós que já lemos o resto ou para nós que já conhecemos o resto. E por isso é que eu volto a referir, este livro está indicado como livro 0, mas eu fico contente por o ter lido fora de ordem, porque por um lado percebi muito mais do que se passava aqui da história e por outro eu sinto que se tivesse começado por aqui se calhar não tinha continuado com a série, porque não é um livro que prende. Eu diria que de todos os que eu li que foi o que menos me prendeu a atenção, mas gostei particularmente por causa dessas nuances, dessas sutilezas que a autora conseguiu dar aqui. Todas as previsões que ela vê, que vê 3 sóis no ar, que vê a filha a pôr um anel com a forma de coroa,
tudo isso que para nós faz sentido para o que vai acontecer e que para ela não faz. Gostei também da relação dela com o marido. Não estava à espera de ter aqui uma história de amor tão forte, mas gostei muito da forma como está retratada, de uma forma muito simples, muito descomplicada, porque isto é Philippa Gregory, é ficção histórica, ela não mete aqui grandes romances, mas consegue ao mesmo tempo descrever histórias de amor, de um amor muito forte, e este livro não foi exceção, e gostei muito disso. No final, eu posso-vos dizer que este é um livro longo, mesmo em português calculo que também seja, porque em inglês ele é bastante extenso. É um livro que retrata um período histórico bastante alargado, mas que deu bastante contexto para tudo o que se leu nos outros três. Eu refiro-me a estes três, não só porque foram os que eu li, mas também porque são os que cobrem mais ou menos o mesmo período histórico. Porque estes livros têm a peculiaridade de não se sucederem necessariamente seguidos. A Princesa Branca cobre uma parte da Princesa Vermelha e vice-versa, e da Filha do Conspirador, só que depois todos eles continuam e terminam um bocadinho mais à frente, então a história vai avançando, mas parece que acompanhamos pontos de vista de lados diferentes, até porque precisamente uma é do lado dos brancos, o outro lado do lado dos vermelhos, então nós temos assim esses pontos de vista e a história vai avançando muito lentamente. Mas no fundo este livro acaba por dar contexto aos outros três, porque são os que referem a Rainha Branca e tudo o que ali passou, e muitos deles continuam esta história. Este, aliás, é o que dá maior continuidade a este, e o primeiro parece que são mais seguidinhos do que qualquer um dos outros que contam perspectivas diferentes. No final, eu gostei deste livro, mas não foi o meu preferido de todos que eu li, foi o que daria menos pontuação. Eu dei as 4 estrelas na mesma, mas são 4 estrelas baixinhas, 4 estrelas um bocadinho mais softs. Não é que eu não tenha gostado do livro, mas para mim os únicos pontos fortes foram esses que eu já referi, das personagens terem aquela história de amor e destas previsões e desta introdução da magia muito credível e muito subtil. Acho que está um trabalho muito bem feito e foi isso que me fez dar as 4 estrelas ao livro, porque de resto a história é bastante descomplicada, como já referi. É uma história que a gente já sabe que não vai dar em nada, todos os altos e baixos e todos os desesperos e tudo o que acontece aqui, todas as guerras, todas as mortes, todas as batalhas, nós já sabemos que não vai dar nem nada. Então é um livro que está ali um bocadinho em equilíbrio quase, é mesmo só para nos dar um contexto para os outros, e eu acho que tem o seu papel como enriquecedor dos outros e não necessariamente como sendo um livro que deve ser muito valorizado sozinho. Portanto, se estão a pensar ler este livro, eu recomendaria que lessem pelo menos um dos outros ou os 2 seguintes, quem sabe os 3, como eu fiz, para vos dar se calhar um bocadinho mais de contexto neste. Obviamente que já vão saber como é que a história vai acabar ou ter alguma ideia, mas é sempre interessante ver esse processo também. E é isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre o livro A Senhora dos Rios. Digam-me em baixo se já tinham ouvido falar deste livro, se ficaram curiosos, se estão também a ler como eu esta saga dos Tudor da Philippa Gregory. Deixem-me tudo aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e de subscrever o canal se ainda não tiverem feito. Recordo que se quiserem comprar este livrinho, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo adicional a utilizá-los, mas estão a ajudar aqui o canal a crescer e eu agradeço-vos muito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!